Olá, bem-vindos todos à live número 18 do projeto Panda Building. Hoje nós vamos tratar um tema super interessante e que está com tudo a ver nesse momento de pandemia, sendo extremamente comentado, né, que são os espaços compartilhados, né? São aqueles negócios que têm no compartilhamento a sua essência e no momento que a gente aprendeu a conviver com o distanciamento social, todo mundo está se perguntando modelos de negócio e esses espaços e quais são as soluções que eles estão adotando para que a gente possa aprender e aplicar o Panda Building. Para tratar desse assunto, a gente trouxe aí um time de feras, né, que são experts no assunto e têm uma operação larga, são referências aí nacionais ou internacionais também, né, e dou as boas-vindas aqui a Gabriela Werner, presidente da Associação Brasileira do Impact Hub e proprietária, fundadora e CEO do Impact Hub Florianópolis. Bem-vinda, Gabriela. Renato Amorim, vice-presidente da Regos. Bem-vindo, Renato. E Eduardo Campos, que é CEO e fundador da Yuka, que é uma empresa de co-living, e vai trazer aqui para a gente esse novo modelo de negócio e como eles estão enfrentando essa pandemia, como impactou e quais são as soluções que foram geradas a partir desse modelo. Então, muito bem-vindos, agradeço demais aí vocês terem aceito esse convite, é um prazer para a gente vocês estarem aqui. Eu queria começar pedindo para que vocês se apresentassem rapidamente para explicar a empresa, o modelo de negócio. Essa não é uma prática normal do Panda Building, geralmente eu faço essa apresentação, mas como são modelos de negócio que não são exatamente idênticos, acho que vale a pena dar Você que está em minoria hoje aqui, tem dois mais ligados à parte de escritórios, você na parte residencial. Você poderia começar, por favor? Bem-vindo, amigo. O maior prazer. Saulo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, a Yuka é uma empresa que acho que fica exatamente na intersecção de tecnologia e do mercado imobiliário. Eu venho do mercado de tecnologia, comecei em 2012 como investidor, fui investidor de algumas empresas como Gympass, Creditas e Quinto Andar. Em 2014, comecei empreendendo no mercado de tecnologia e em julho do ano passado fundei a Yuka junto com mais dois cofundadores, o Rafael Steinbruch e o Paulo Bichucher. O Rafael vem do mercado imobiliário, passou os últimos 5 anos na Starwood Capital, trabalhando diretamente com o Barry Sternlich, que é o fundador da Starwood, onde a principal tese deles de investimento era propriedade multifamily. E o Paulo veio de 6 anos de Pátria, onde ele trabalhou no time de investimento e no time de operações das empresas investidas. E tinha acabado de fazer MBA em Wharton, já focado em real estate, com um viés de empreendedorismo lá. Então, é um time multidisciplinar e a gente consegue agregar aí tecnologia, um know-how de operações e uma abordagem, eu diria, profunda de investimento em real estate, que é um negócio nascente no Brasil. A gente está migrando de uma cabeça mais patrimonialista para um estilo de investimento mais parecido com o que se faz nos Estados Unidos e na Europa. E a Yuka começa, então, nesse mercado com um produto de moradia compartilhada, onde a gente oferece o jovem profissional das grandes cidades do Brasil uma solução de moradia que é acessível, completa e super flexível. Então, estamos falando de um custo mensal de R$ 2.500 na média, para aluguel, condomínio, IPTU, todos os utilities, serviço de limpeza e concierge, em contratos super flexíveis, sem multa para sair, e com uma comunidade vibrante que a gente tenta construir, trazendo gente com interesses parecidos e promovendo vários eventos em torno dessa população que mora nos apartamentos da Yuka. Maravilha. Antes de passar a palavra para os demais, Eduardo, qual a diferença básica, por exemplo? Qual a diferença de custo de um jovem que é o típico cliente de um apartamento compacto, não super compacto hoje em dia, que está muito em evidência, aí, principalmente em São Paulo, né, e está se alastrando isso para as outras cidades, e comparando isso com o produto de vocês? Boa pergunta. Bom, morar no Yuka pode ser até 50% mais barato do que morar sozinho, mas a gente acredita que esse não é o principal benefício, né? Como eu citei, essa questão de estar inserido numa comunidade, principalmente agora, nesse cenário de isolamento social, você está numa situação onde você tem pessoas com quem compartilhar
e ter esse contato humano no dia a dia é super valioso. E também tem a questão da flexibilidade e praticidade, né? Então, você não precisa se amarrar num contrato de 30 meses a morar no Yucca. Você pode fazer um contrato de 6 meses, se quiser. Inclusive, se passados esses 6 meses você quiser se mudar para um outro apartamento da Yucca, em outro local da cidade, a gente faz essa mudança para você sem nenhum custo. Então, é uma coisa assim que tem o acolhimento como um pilar da experiência. E eu acho que esse pacote como um todo faz bastante sentido para o jovem e acho que vai além da economia mensal. Perfeito. Obrigado, Eduardo. Gabriela, por favor, bem-vinda. Você poderia começar, se você pudesse pontuar na introdução que você vai fazer da Impact Hub e do negócio em Florianópolis e também da visão global do grupo e nacional, né, que você preside a Associação Brasileira do Impact Hub, mas pudesse pontuar assim, um ano de fundação, o país de origem, e como é o modelo de negócio, dá uma ideia de ordem de grandeza de quantas pessoas vocês têm na comunidade, né, que a gente sabe que é muita gente, e também a quantidade de países hoje que vocês estão operando. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, Saulo. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, o Impact Hub é uma rede global de pessoas, espaços e ações empreendedoras, né? Hoje a gente está presente em mais de 100 cidades do mundo, em 50 países diferentes e numa diversidade muito grande de contextos. Então, a gente está em São Paulo, Nova York, Munique, Tóquio, mas também está em São Salvador, Manaus, Acre, Bamako e outras cidades assim. Hoje a gente tem, então, em todas essas 100 cidades, espaços de coworking, que talvez seja a razão de você ter me convidado para estar aqui hoje, né? Mas em cima desses espaços rodam comunidades de empreendedores. Hoje são 16 mil empreendedores que vão diariamente para os espaços físicos, e a gente tem rodado globalmente cerca de 200 programas de aceleração todos os anos, né? Então já lançamos aí 6.400 novos negócios, e sempre negócios voltados para impacto socioambiental positivo, ou seja, que trabalham com problemas importantes de educação, saúde, conservação de florestas, empoderamento de mulheres e tantas outras causas que a gente está presente no mundo. No Brasil, somos 6 cidades hoje: Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Brasília e Manaus, e Belo Horizonte, e então conectados aí nessa rede global. E, em termos de modelo de negócio, 3 linhas principais de trabalho. Uma delas é o coworking e a comunidade, então são exatamente esses empreendedores que vão diariamente para os espaços, mas a gente tem uma linha importante também de eventos, de anfitriar eventos de educação empreendedora, inovação e impacto socioambiental, e os programas, então, de aceleração de negócios de impacto em parceria com governos, fundações ou diretamente com os empreendedores envolvidos. Excelente, Gabriela. Obrigado. Renato, bem-vindo. Dê aí seu panorama, por favor. Acho que foi esse modelo que a Gabriela adotou aí, passando por todos os tópicos, foi excelente. Se você puder também dar esse perfil para a gente da Regos. Claro. Também é uma empresa global. Obrigado aí pelo convite, Saulo. Obrigado. Prazer estar com todos aqui, podendo explicar para vocês um pouco da nossa operação. Bom, a Regos é uma empresa que pertence a um grupo, né? Um grupo em inglês chamado EWG. Hoje a gente trabalha com 5 marcas, né? A Regos é uma delas, e no Brasil são 2, que é a Regos Spaces. Né? Foi uma empresa fundada há 31 anos atrás, em Bruxelas. Hoje a gente está presente em 110 países, mais de 900 cidades, e operando por volta de 3.800 prédios. Né? Nossa comunidade gira em torno de 2,5 milhões de usuários, e basicamente com um produto principal de escritório flexível, né? Dentro de uma laje corporativa, ou 2 lajes, ou um prédio monousuário, dependendo da marca. Escritório flexível, a área de coworking, que ela é reduzida perto da área de escritórios flexíveis. Um viés muito forte nessa pandemia crescente, que é o produto escritório virtual, onde você consegue contratar e não ter acesso fisicamente. Então, isso é um produto que saiu bastante na pandemia e que vem crescendo. E o cartão de associado, que é um cartão que a gente chama de Membership Card, que você pode acessar qualquer unidade através de um QR Code. Né? E aí vem a tecnologia, que a gente vai falar um pouco para frente, aplicada,
Mas, basicamente, isso. Somos líderes aí de mercado, trabalhando com muita empresa, né, com viés muito forte do B2B, grandes empresas que estão fazendo esse movimento de sair do convencional e ir para um escritório flexível, né, ter menos risco, menos investimento e entregar para nós, que é o nosso core business, né? Eu vim desse mercado, né, trabalhei em mobilidade na Cabify, trabalhei no projeto de implantação da Uber no Brasil, trabalhei com facilities e duas indústrias grandes de outsourcing, de terceirização, e eu acho que esse caldeirão aí dá o que a Regos entrega hoje, né? Então, acho que muito bacana aí, obrigado pelo convite. Obrigado, Renato. Bom, vou começar agora a apresentar como é que vai ser a estruturação da live. Todos aí estão devidamente apresentados, já falaram do seu modelo de negócio, e nós temos aí mais 3 blocos pela frente hoje nessa live, tá? Primeiro a gente vai fazer aí um panorama atual, né, do negócio, que a gente sempre costuma fazer nas lives. Depois a gente vai entrar nos impactos diretos da pandemia e vamos ter um bloco, e não podia ser diferente, exclusivamente de home office. Aí a gente entender como é que isso impacta essa nova modalidade aí, como é que impacta no negócio de vocês. E aí, Eduardo, eu queria começar com você de novo, né, porque o co-living, assim, dos modelos de negócio dessa live de hoje, é o mais recente, né? E chegou no Brasil também há pouco tempo. Vocês são aí dos pioneiros aí que vem certamente mais se destacando e que crescendo muito rápido. Parabéns aí pela trajetória tão curta e tão bem sucedida. E eu ia lhe perguntar o seguinte: certamente vocês estudaram outros modelos, né, de co-living e operações já funcionando no mundo. Eu queria perguntar quais são os benchmarks hoje que vocês têm, as referências que vocês têm no mundo, e se tem alguma medida já que vocês tenham observado que foram adotadas nesses outros países e por que eles são referências para vocês. Excelente pergunta, Saulo. Sim, sem dúvida, eu acho que essa tendência começou em outros países antes de começar no Brasil. Você tem algumas companhias na Ásia, por exemplo, que já têm aí 6, 7, 8 anos de estrada e que já estão numa escala muito além do que a gente está aqui na Yuka, com mais de 1 milhão de apartamentos sob gestão na China, por exemplo, como é o caso da Z-Room. E, sem dúvida, a gente procurou trazer o melhor que essas empresas têm a oferecer e a ensinar. E foram principalmente questões ligadas ao modelo de negócio e como que você estrutura uma companhia para operar um produto de sucesso dentro do conceito de co-living. Mas eu acho que tem uma diferença fundamental em como isso se dá aqui no Brasil versus em outros lugares, que é justamente essa questão social e de comunidade. Então, para fazer um contraste, no caso da Z-Room na China, o chinês ele não é um povo tão sociável e tão ligado ao vizinho, por exemplo, quanto é o brasileiro, né? Então, na média, o morador da Z-Room ele não se preocupa muito com quem que mora no quarto do lado e com quem ele divide a sala, a cozinha e por aí vai. A gente visitou uma série de apartamentos da Z-Room lá e conseguiu constatar isso aí em loco e conversando através de tradutor com o pessoal lá. Aqui no Brasil é totalmente diferente, né? Esse é um dos principais pontos que as pessoas buscam. Elas querem saber quem são as pessoas com quem elas vão dividir, de onde vêm, o que fazem, quais são os interesses, etc. Então, tem tanto dentro do nosso produto de tecnologia, né, que é o aplicativo que o morador da Yuka usa para pagar suas contas, abrir qualquer ticket de suporte, ele consegue ver, ele consegue ter um perfil social dele lá dentro, para se apresentar para os outros membros da comunidade e consegue ver quem são os outros moradores que estão com ele ali, tanto dentro do apartamento, quanto no nível do bairro, quanto no nível da cidade. Então, parece um detalhe, mas na prática você vê que assim, essa questão de comunidade é essencial aqui no Brasil, enquanto que lá fora não é. E se eu puder complementar, talvez os players de coworking também possam corroborar isso aí. Mas a Yuka passou por um escritório de coworking no seu início, e uma das coisas que a gente achou interessante é que os novos membros que entravam na nossa comunidade de coworking, que a gente estava inserido, a gente viu pesquisa sobre isso, tá? Eles podiam escolher por que tinham escolhido aquele coworking especificamente. E dentre as opções tinha a opção de comunidade. E no Brasil, comunidade era a opção que era mais votada. Enquanto que nos outros países do mundo, onde essa rede de coworking estava instalada, não era o caso.
Então, você vê que não só na moradia, mas até no escritório brasileiro procura essa questão social e de comunidade, que é nossa, né? Assim, a gente é um povo muito quente. Entendi. Fantástico, fantástico. Existia, assim, no exterior, né, você pode não ter a comunidade especificamente, mas o costume do co-living acontecia meio que informalmente, né? Você tinha um locador, que era assim, o dono do apartamento, e ele sublocava, às vezes, um estudante para poder economizar custos. É um modelo, vamos dizer, semelhante, só que de uma forma profissional, organizada, né? E eu imagino que com muito menos conflitos do que esse tipo de operação que já existia informalmente, né? Sim, aqui no Brasil você tem milhares de proprietários que têm casas ou apartamentos que são grandes demais para o momento de vida dele. Então, às vezes, tinha filhos que já saíram de casa e aí você tem 2, 3 quartos que não tem mais uso. E apesar de dizer que não, eu acho que não seria uma coisa mainstream, vamos dizer assim, no sentido que todo mundo faz, mas a gente vê que tem comunidades online de pessoas que fazem isso. E tem sites dedicados a isso, etc. Eu acho que é uma prática super legal. Qualquer coisa no sentido do compartilhamento, da otimização do uso de recursos, etc., a gente é super apoiador na Yuka. E o que a gente busca fazer é trazer um pouco mais de formalidade, no bom sentido, para essa prática, e trazer uma experiência melhor, com menos dor de cabeça, tanto para o proprietário quanto para o locatário. Muito bom. Sensacional, Eduardo. Obrigado. Gabriela, vamos entrar aqui agora no ambiente dos escritórios, tá? O que é que mudou nessa utilização de espaços do coworking e na comunidade de empreendedores aí com o Covid? Olha, foi muito bacana a pergunta ser logo depois da fala do Eduardo, porque a gente sente exatamente isso. Antes mesmo da pandemia, a gente roda um NPS trimestralmente com todos os membros e pergunta o que é mais importante na experiência para a pessoa, né? E aí pode escolher apenas uma opção. E aqui no Brasil, a gente já tinha cerca de 47% das pessoas falando do espaço, mas 48% das pessoas podendo escolher só uma opção, já escolhendo a comunidade. E aí o restinho, outras coisas, né? Então, mesmo com os escritórios funcionando normalmente, a comunidade já era o ponto que as pessoas mais buscavam a rede do Impact Hub para estar presente, para aprender em conjunto, para crescer o seu negócio, para dar e receber mentorias, para fazer negócios entre eles e assim por diante. E é claro que a gente tem um monte de coisa nos espaços pensado para isso e também um monte de coisa de processos, né? Faz um onboarding direitinho, como, enfim, é super comum nas empresas de tecnologia, já sai da primeira conversa com uma conexão de negócio significativa, então dá uma atenção muito importante aí para esse lado de comunidade. Então, com a pandemia, mudou muita coisa do dia para a noite, né? Em primeiro lugar, porque os espaços foram fechados por várias semanas em várias cidades. E então, o que aconteceu foi que o aspecto comunidade se reforçou muito. A gente mudou a forma de fazer, então migrou muita coisa para o digital e algumas coisas que já tinham no digital se amplificaram, né? E ao mesmo tempo, uma oportunidade, uma corresponsabilidade muito grande entre os membros. Então, a gente viu muitos negócios preocupados com a sobrevivência e com o cuidado do outro, e com uma necessidade mesmo de buscar apoio e fazer negócios entre si. Então, a gente reforçou todas essas práticas no meio digital. E falando do mercado em geral, passados aí alguns meses do início da pandemia, a gente vê que alguns espaços vão fechar, né, nesses movimentos de mercado, uma coisa que normalmente acontece mesmo, e que novas necessidades surgem. Ontem mesmo a gente fez um workshop de uma manhã inteira com empresas médias e grandes, que costumam buscar o Impact Hub para um escritório de inovação, por um time específico, né? A maior parte dos nossos membros são empreendedores individuais. E essas empresas nos demonstraram, ou trouxeram os dados que elas estão levantando com
colaboradores, que tem um monte de coisa, a gente fala muito dos aspectos negativos da pandemia, né, principalmente de saúde e econômicos, mas que tem muitas coisas positivas que as pessoas estão vendo nesse momento. Entre elas, diminuição de tempo em trânsito, entre elas, maior tempo com a família, até a própria preocupação com saúde mental, conexão com negócios locais e assim por diante, e que são coisas que os colaboradores não querem perder depois da pandemia. Né? Então, o que a gente tem visto também é uma necessidade dessas empresas de vários tamanhos, primeiro, de ter mais ferramentas de trabalho remoto, segundo, de como que elas mantêm e reforçam a cultura da empresa sem as pessoas se encontrarem informalmente, porque muito da cultura é passada informalmente no contato do dia a dia, né? E terceiro, em ambientes mesmo aí entrando bem em infraestrutura, muito diferenciados. Então, ambientes extremamente flexíveis, que eu consigo ter não só uma mesa de trabalho, mas um laboratório de inovação, um espaço para um evento super bacana para clientes, que tem a minha marca hoje e que depois da manhã tem outra pessoa, outra empresa lá com a sua marca lá presente e assim por diante. Então, a gente vai precisar olhar, no nosso caso, para esses clientes que antes tinham um espaço físico próprio e que hoje estão buscando fazer um híbrido entre um espaço próprio para quando elas precisam e home office quando não precisam, né? E também esses espaços ultra flexíveis para as mais diferentes necessidades. Então, tudo isso está acontecendo, eu acho que daqui a um ano a gente vai ter um monte de coisa diferente nos espaços e nas redes de coworking em geral. Com certeza. Obrigado, Gabriela. Renato, nessa linha, vocês têm escritórios também aí pelo mundo todo, espalhados, mas inclusive em Wuhan, né, onde tudo começou. E o que é que vocês têm observado lá? Assim, quais foram as soluções já que vocês tiveram que adotar? A própria Regus, mas também outras iniciativas que vocês enxergaram, e qual esse aprendizado e como a gente pode tropicalizá-los e aprender com isso para implementar aqui no Brasil? Essa é uma pergunta interessante, boa pergunta, Saulo. A vantagem de uma empresa, né, global, com uma capilaridade que a Regus tem, que a gente conseguiu se preparar de uma maneira muito antecipada ao que ia acontecer, né? Quando a gente soube, né, que a coisa iria vir para cá, que começou lá na China e veio passando pelos nossos colegas na Europa, o que a gente fez no Brasil foi montar um plano de gerenciamento de crise, né? Então, comitê da alta diretoria da empresa para a gente poder ver o que foi feito lá, realmente deu certo, não deu certo, e já trazer o dever de casa para cá, né? Então, não tem muito mistério além do que as diretrizes da OMS, né? Mas basicamente seria fazer uma matriz de risco, botar as pessoas em casa que são grupos de risco, e principalmente fazer um equilíbrio entre a gente ter que administrar esse pessoal da ponta, que são os nossos guerreiros aí que estão nos centros operando, justamente porque a gente não pôde parar, né? A gente não pôde parar. A gente tem muito cliente de serviço essencial, empresas da área de saúde, empresas da área de tecnologia, empresas da área de delivery de comida, enfim, tem de tudo aqui, né, trabalhando com a gente, né? Então, a gente tinha que botar esse pessoal em home office, né? Quem pôde, enfim, trabalhar de maneira remota, trabalhou, mas sem poder parar a nossa operação. Graças a Deus deu tudo certo, foi muito sucesso, a operação continua, né? Até mesmo em cidades que a gente teve lockdown, exemplo de Fortaleza, Recife, né, Salvador, que a gente estava em construção e em expansão também, a gente teve momentos de expansão na pandemia, a gente aumentou nossa operação em Vitória, a gente aumentou nossa operação em Salvador, a gente aumentou nossa operação em São Paulo, e o que a gente tropicalizou, na verdade, foi pegar as diretrizes que foram dadas, acho que dos órgãos competentes, e já trazer o teste AB, o que deu certo, e implementar no Brasil de maneira antecipada, né? Então, a gente mitigou muito o risco, nossa margem de erro foi muito baixa, eu diria que quase zero. Então, aferição de temperatura, enfim, distanciamento, aqui senta, aqui não senta, né? Tirando os assentos, isso tudo a gente conseguiu já fazer com 100% de êxito, pela essa vantagem, como falei, de ter uma operação global e já receber os inputs de uma maneira, vamos dizer assim, um pouco mais sortuda, né?
para diferente de quem foi pego de surpresa lá na China, obviamente em toda a Europa. Mas foi, graças a Deus, tudo bem, deu tudo certo e estamos aí. Excelente, Renato. Obrigado. Bom, a gente está terminando aqui esse segundo bloco. Vamos começar agora com a parte difícil das perguntas, tá? Até agora foi fácil. Para quem está entrando agora, eu vi que entrou bastante gente aí desde que a gente começou, mas a gente fez um primeiro bloco de apresentações e agora falamos um pouco do panorama atual. Mas vamos entrar agora nos impactos diretos da pandemia, né? Então, eu queria começar, Eduardo, com você, né, e com a pergunta assim, de quais as medidas que vocês adotaram para reter os clientes, né? Muita gente perdeu o cliente nesse tempo todo. E aí, quais foram as medidas que vocês adotaram para que isso não acontecesse? Um negócio jovem, né? Que com as operações assim começando. Então, como é que impactou esse negócio de vocês diretamente? Ativa o microfone. Desculpa. E só para quem chegou agora, né? O Eduardo, o negócio dele é o co-living, é Yuka. Sim. Vamos lá. No nosso caso, Saulo, a gente não foi fortemente impactado, mas é importante, antes de responder, deixar claro que eu não quero de forma alguma minimizar o impacto que acho que as pessoas, de forma geral, tiveram e que outras empresas tiveram também. A gente teve sorte no sentido de ter montado uma comunidade de moradores que, na grande maioria, era empregada em empresas de tecnologia e em áreas que estavam com uma tendência de contratação muito forte, como desenvolvimento de software, marketing digital, etc. Então, ainda que algumas das empresas que empregam nossos membros da comunidade tenham sofrido, essas pessoas especificamente não foram tão impactadas. Então, a gente teve alguns poucos casos que a gente aí conseguiu até tratar caso a caso, porque realmente foram muito poucos. Então, foram coisas ligadas à extensão de prazo para pagamento de aluguel, às vezes um desconto, alguma coisa nesse sentido. E o bom foi que, como a Yuka não sofreu muito nessa perda de receita, a gente conseguiu até montar um programa para outras pessoas que não eram membros da Yuka e que tinham sido impactados pela crise, para tentar suavizar esses impactos de alguma forma. Então, a gente montou um programa chamado Yuka Juntos, onde a gente abriu para que a comunidade pudesse nos informar sobre pessoas que tivessem ou perdido os empregos ou tivessem precisando sair de São Paulo, que é a nossa praça de atuação, para voltar eventualmente para a sua cidade natal, alguma coisa, por perda de renda. E a gente selecionou 5 pessoas para dar moradia com um desconto assim, bem profundo, e não só dessa moradia, mas também ajudar a recolocá-las no mercado de trabalho. E a gente já teve alguns casos de sucesso do programa Yuka Juntos, então foi uma ação, acho, super bonita, assim, que a equipe da companhia e os moradores dos nossos apartamentos super se engajaram aí para fazer acontecer. É legal porque você está assim, indo além da sua comunidade, além dos seus clientes, né? Vamos dizer, está transbordando o que você pode fazer aí para ajudar a sociedade nesse momento. É fundamental. É o princípio aqui do Pandemia Building, né? A gente tem essa plataforma de discussão, juntar aí craques como vocês para enfim, estar compartilhando essas soluções e poder ajudar as outras pessoas também a tomar iniciativas similares ou então a se inspirar e adotar algumas soluções aprendendo com quem mais entende, né? Sim, fantástico, parabéns, amigo, pela iniciativa. Obrigado. Beleza. Obrigado a você. Bom, Renato, vamos falar um pouquinho de alimentação, né? Porque nos escritórios é muito comum ter aquelas regiões corporativas, principalmente aí em São Paulo, mas também nas outras cidades, onde vocês têm esses prédios, são sempre as melhores localizações e tal. E aí, nesse entorno, existe um ecossistema de restaurantes, né, que se especializaram ali nos almoços executivos exatamente para alimentar os clientes de vocês e as pessoas que trabalham ali naquela região. E, infelizmente, tem aí a estimativa de que cerca de 30%, 35% dos restaurantes não voltam depois da pandemia, não vão conseguir enfrentar esse período e voltar, e claramente isso vai afetar esse ecossistema, né? As pessoas vão ter que ter um outro tipo de solução. O iFood teve aqui conosco, a inovação do iFood, na live anterior, e falou assim como esse impacto, como cresceu e como isso deve impactar. Eu queria perguntar o seguinte, que diante dessa malha, desse tecido de oferta de restaurantes no entorno dos centros comerciais,
terem sofrido esse impacto, né? Os restaurantes self-service, por exemplo, vão ter que se reinventar mesmo, aqueles que sobreviverem, né? Que infelizmente muitos deles não vão conseguir. E aí, como é que as pessoas vão se alimentar agora nos escritórios, né? Os escritórios não estão preparados, não tem a maioria, pelo menos, ou um lugar para as pessoas fazerem essa refeição. E aí eu queria perguntar se vocês já estão prevendo isso, já tiveram que implementar esse tipo de espaço nas unidades de vocês, aí no Brasil e no mundo. O iFood Box também, né, que está explodindo, está se alastrando pelo Brasil todo, que, para quem não conhece, é o armário do iFood, que você tem uma entrega sem contato com o entregador, né? Ele vai lá com o QR Code, coloca lá o pedido, e depois a pessoa recebe o QR Code no celular e vai lá e libera. Então fica muito mais prático e você também não precisa ficar ali esperando o entregador chegar, né? Você pode até pedir enquanto estiver indo para o escritório, quando chega já está lá o pedido, então tem facilitado bastante. Então o que é que vocês têm tido de iniciativa nesse sentido, Renato, na Régua? Olha, os nossos projetos, Saulo, já previam, né, antes da pandemia, essa área de alimentação, um apoio de copa, não diria um refeitório, que não é o caso, né? Porque ele fica numa área compartilhada. O que a gente está revendo um pouco é esse espaço, né? O que, na prática, né, quem já voltou a trabalhar nos escritórios, quem já está como eu, por exemplo, já desde o início de junho, já estou completando 40 dias de volta ao escritório. Sem dúvida nenhuma, o delivery ele ainda continua muito forte, né? Como você falou, nenhum restaurante ainda está operando, né? Mas, basicamente, seria o que você mencionou, né? Todos os nossos prédios fizeram esse acordo com o iFood, então você tem um iFood Box lá no térreo, você pede a comida ou as outras pessoas que já traziam a comida, tem essa área de almoço aqui dentro da Regos, tem micro-ondas, né? Nos spaces também, você tem essa área de alimentação, mas reforçando que a gente teve que aumentar um pouco o espaço justamente por aumentar o espaçamento. Então, aquela mesa que sentavam dois, você vai só sentar um. A gente retirou, né, obviamente, a cadeira lá, que o brasileiro ele é insistente nesse ponto, se tem a cadeira ali, diz que não pode, ele vai lá e senta. Então, você tem que tirar, de fato, né? E isso eu vi ontem até num shopping aqui no Rio de Janeiro, e todo mundo está fazendo isso. Então, para a gente não teve tanto esse impacto, foi mais você ter a tecnologia de não toque ali, né, de touchless, no termo de você pedir uma alimentação, higienizar, e a gente enfatizou muito durante o almoço, né, tentar fazer algo mais em escala, junto com a equipe de limpeza, reforçar, intensificar a limpeza nessas áreas, ter uma área, né, dentro desse espaço que é onde ele vai receber alimentação e vai higienizar a alimentação antes de levar para a mesa, né? E o que era feito 1, 2 vezes por dia, fazer 4, 5, 6 vezes, se for possível, em termos de limpeza. Então, a gente não teve muito esse impacto com a alimentação, porque as pessoas já tinham o hábito de trazer, e quem não trazia, está trabalhando perto de casa, né? A gente tem hoje 16 unidades aqui no Rio, são 70 no Brasil, então está todo mundo escolhendo trabalhar perto de casa, então está tendo essa mobilidade de poder almoçar em casa e voltar. Então, o nosso negócio, o nosso produto, ele já estava meio que pronto para operar. A gente não teve muitas adaptações. Mas, basicamente, aumentar um pouco essa área, né? Na verdade, vai ter que rever um pouco esse espaço quando todo mundo voltar nos prédios, né? Voltar a ocupar. Mas, hoje em dia, o que a gente tem está dando conta, mantendo novamente o distanciamento, e os nossos projetos todos já previam, já existe isso, a gente não teve que adaptar essa área de convivência, essa área de alimentação. Então, a gente não teve muitas mudanças no dia a dia. Para frente, né, todo mundo voltando, ocupando 100% dos prédios, isso já está acontecendo. Obrigado, Renato. Claro, isso. E até porque essa Copa assim, é mais uma coisa pontual, né? Mais um lanche ou poucas pessoas que almoçam. A questão é quando vier todo mundo e quando esse todo mundo tiver que almoçar em algum lugar e não tiver mais a opção da refeição. Mas acho que é como você falou mesmo, é uma questão de rever esse espaço, aumentar esse espaço, de repente diminuindo outra área, né? Ou de repente até expandindo junto com o distanciamento também, que vai, enfim, trazer a necessidade de mais espaço. A gente vai tratar isso aqui um pouquinho mais adiante. Mas acho que é isso mesmo. Gabriela, nessa linha,
lá no Impact Hub, quais são as mudanças que vocês estão enxergando, assim, no jeito de projetar, construir e até de operar os espaços de escritórios? Obrigada, Saulo. Eu estou aqui com o coração um pouquinho apertado, né, no sentido de que a gente está falando desses jovens que trabalham com tecnologia, das grandes empresas e talvez são setores que estão um pouco menos afetados, né, mas quando a gente olha para o todo, assim, para a diversidade de negócios e de pessoas no Brasil, tem um impacto muito, muito grande, né, e eu acho que todos nós precisamos ser sensíveis e pensar qual que é a nossa contribuição nesse todo, né? Então, quando você me pergunta quais são as mudanças no jeito de pensar e de construir espaços imobiliários, a gente tem escolhido operar em centros, ou centros de inovação, ou espaços onde tem um certo ecossistema ali de várias empresas de tecnologia, de profissionais criativos, com gastronomia, com diversão, seja no mesmo centro, seja num local onde ao redor tenham todas essas coisas. E uma coisa que a gente tem pensado muito junto com os nossos parceiros imobiliários, nós não somos donos dos espaços hoje, mas cada vez mais temos acordos bem próximos aí com os donos dos espaços, né? No sentido de pensar quem nós queremos ser nesse mundo pós-Covid, né, ou durante o Covid e pós-Covid. Uma coisa que nem sempre a gente pensa, mas o setor imobiliário, quando faz uma série de escolhas no tipo de construção, no tipo de rua, no tipo de espaço comum que é criado no projeto arquitetônico, está fazendo uma escolha privada que impacta o público por 50, 100, 150 anos, né, porque essas construções ficam nesses locais. Então, que tipo de construção a gente precisaria fazer hoje ou adaptar hoje, pensando na inclusão, na diminuição de desigualdade social, no grupo mais completo, né, de necessidades para diminuir deslocamento, por exemplo, para diminuir impacto ambiental e assim por diante. E a gente tem apostado, então, em mais espaços ao redor da cidade, ao invés de um único centralizado, pensando nessa questão ambiental de deslocamento, comodidade, conexão com as famílias, e em espaços onde a gente tem essa complementaridade de necessidades dos participantes, né, atendidas, de moradia, de trabalho, de diversão, de lazer, de alimentação e assim por diante. E, ao mesmo tempo, também juntando players globais, que tem muitas vantagens, como o Renato falou, né, de estar conectado globalmente, de aprender em conjunto, de trazer um peso para a iniciativa, mas também muitos empreendedores locais, que é o restaurante do Jean, que está naquele lugar e assim por diante, né? Então, como que a gente também dá apoio para esses pequenos negócios locais por meio dos espaços que são criados. Muito bom, Gabriela, obrigado. Eu ia perguntar agora para o Eduardo, né? Assim, e aí já a pergunta vai ficando mais difícil, Eduardo. E no próximo bloco, então, do home office, aí é que fica mesmo. Mas vamos lá. Eu ia lhe perguntar o seguinte: você tem no modelo básico do co-living, né? Você tem pessoas, num primeiro momento estranhas entre elas, né? Que não se conhecem, que estão dividindo o espaço, estão dividindo aí uma moradia. E aí a questão tem pessoas que têm graus de isolamento diferentes, ou por opção, porque enfim, não acredita ou não vai pegar assim tão fácil, que às vezes está numa linha de frente de trabalho, de repente até um profissional de saúde mesmo, que não tem outra opção a não ser se expor. E aí, como é que vocês administram nesse momento esse convívio, né, das pessoas morando na mesma, não só morando na mesma casa, abrindo a mesma geladeira? Como é que vocês administram aí esse conflito, eventual conflito? É uma boa pergunta. Uma das coisas que a gente viu nas pesquisas de outras empresas de co-living mundo afora é que acho que funcionavam melhor do ponto de vista de comunidade, do funcionamento dessa comunidade, eram aquelas que não interviam demais nisso aí. Então,
a nossa abordagem aqui foi basicamente criar uma cartilha, né, um guia de boas práticas aí para boa convivência entre os Yukers, que é como a gente chama os moradores das nossas unidades. E aí a gente deixa que cada microcomunidade, que é um apartamento, se autogerencie, né? Então, seguindo, claro, aquelas diretrizes lá que a gente estabelece, mas no dia a dia a gestão fica a cargo dos próprios Yukers. Então, o que a gente fez foi basicamente facilitar, fornecendo equipamento de proteção individual, álcool, conscientizando as pessoas, mas esse detalhe assim da abertura da geladeira, do compartilhamento de certas coisas, ficou muito a cargo de cada morador. A boa notícia é que todos foram para um regime de home office muito cedo. Então, isso facilitou bem, cada um tivesse confiança com relação ao seu roommate, que não tinha um risco maior ali de exposição. Mas a gente ficou e continua atento, inclusive, agora, principalmente à medida que começa a se falar de reabertura, para como vai ser feito isso aí, e pontualmente a gente pode prestar algum tipo de suporte. Mas, como eu falei, de forma geral, a gente deixa que a comunidade se autogerencie. Entendi. Entrar no regime de home office mais cedo, porque a grande maioria são profissionais da área de tech, né? Jovens que trabalham na área de tech, enfim. E por essa razão adotaram o home office mais cedo, né? Nesse sentido, perfeito. Obrigado, Eduardo. A gente deu sorte, né? A gente entrou, a própria equipe da Yuka entrou em home office no comecinho de março, assim, antes de qualquer tipo de medida ter sido tomada no nível municipal em São Paulo, ou mesmo federal. E a gente viu o mesmo acontecer praticamente em todas as empresas que empregavam ou que empregam os nossos Yukers. Perfeito. Renato, vamos falar um pouquinho aí agora do distanciamento, tá? A gente tem visto bons trabalhos sendo feitos e divulgados de como é que vai ficar os escritórios e, enfim, por profissionais super competentes e de trabalho com critério, com conteúdo. O único ponto que eu discordo desses trabalhos que eu tenho visto é assim, o conceito da elaboração do trabalho, né? Não é a qualidade do trabalho, é o conceito em que ele foi elaborado. Por quê? Basicamente, está se aplicando o distanciamento recomendado de 1,5 metro, tá? E nos escritórios, e como você falou, que é a forma mais fácil, ou digamos a maneira mais simplista aí de resolver, que é você, ter uma mesa aqui de 10 lugares, você vai intercalar os assentos e com isso as pessoas já vão se afastar naturalmente. E aí na prática, a gente sabe que existe um custo, né, para essa conta ficar de pé, né? E esse custo, assim, as pessoas não têm um escritório do tamanho que tem porque gostam de gastar mais, né? Então, na hora que você diminui a quantidade de pessoas no escritório, você vai diluir aquele custo por mais pessoas, né? Então, essa conta precisa fechar. Então, será que na prática esse distanciamento ele vai acontecer ou a gente vai partir mais para algumas soluções, como a gente já tem visto por aí, circulando nas redes, de soluções de barreiras físicas mesmo, para que você possa ter a mesma quantidade de pessoas no espaço, obviamente tomando os devidos cuidados, mas com as barreiras, né? Às vezes uns certos casulos nas estações de trabalho de acrílico ou uma divisão entre uma e outra. O que é que vocês acreditam e o que é que vocês têm feito para poder não desequilibrar essa conta? Com certeza, Saulo. Vamos dizer assim, os usuários do ambiente, da área de coworking, né, que é a área aberta, né, então a gente não está falando da área de escritório privado. Pensa numa planta, como se fosse uma laje, onde você tem 70%, 80% de escritório privativo e 30%, sei lá, 20 e poucos, 30% da área de coworking. Esse pessoal vai sofrer um pouco, né? Não tem como negar, a gente vai fazer todo esse protocolo que você falou de acrílico, de distanciamento, mas quando você vai para o grosso, que é o escritório, vamos dizer assim, para o grande volume, que é o escritório privado, isso a gente achou que poderia ter algo que fosse impactar, mas não por algumas razões que eu vou tentar explicar aqui. Se você tem um escritório para 4 pessoas, né, e você tem que dar o distanciamento, teoricamente esse cara vai chegar e falar assim, olha, eu preciso devolver porque eu não estou precisando, né, a gente vai fazer um regime de escala. Só que acaba que você tem que manter a mesma metragem, né, porque você está aumentando o distanciamento. Então, você perde o adensamento, mas no dia a dia,
as empresas já estão voltando, né? Ou seja, quando eu falo as empresas, ou o usuário, ou o empreendedor, ou o autônomo, eles já estão voltando num modelo de turma 1, turma 2, turma A, turma B, rodízio, que acaba que fica elas por elas, né? Um escritório que era para 8 pessoas, vão 4 num dia, 4 no outro, você retira a mesa, aquele pool de usuários vão continuar frequentando, então você acaba que não tem essa perda, vamos dizer assim, desse adensamento, como você falou, né? Na prática, continua a mesma metragem, reduz a quantidade de mesa pelo novo modelo, né, de voltar até que ter uma vacina, não sei, para poder você voltar a adensar os espaços, mas eu diria que até na área de convivência do coworking, né, onde você tem as mesas reservadas, dedicadas, meio que está intercalando uma sim, uma não, meio que um joguinho de dama de xadrez ali. E nos escritórios, como eu falei, você tem um retorno já com um mix, né, um híbrido home office com o escritório compartilhado, e com esse mix meio que tem esse rodízio, né? Então, aquela sala de 10 metros quadrados, ela continua sendo uma sala de 10 metros quadrados, só que o usuário, né, o cliente, ele acabou que se adaptou a esse novo modelo de trabalhar em casa e no escritório. Então, não teve a perda da receita, vamos dizer assim, né? Ele só realmente adaptou o layout e a estrutura para o dia a dia dele, porque ele precisa reduzir posição, vamos dizer assim, só que ele precisa aumentar distanciamento. Então, fica meio que elas por elas. Não sei se foi claro, mas é basicamente isso. Perfeito. É isso mesmo. Acho que tá super respondido. Obrigado, Renato. Gabriela, a gente vai falar aqui no próximo bloco sobre home office, mas eu queria comentar e lhe perguntar, porque o Pandebuild ele fez 2 pesquisas desde o início. Uma primeira pesquisa para entender as tendências macro dos comportamentos, logo no início da quarentena, né? E recentemente, a gente divulgou aí na live passada, a segunda pesquisa, né, que foi realizada aí em conjunto, todas duas, pelas 3 principais empresas de inteligência imobiliária, né, do Brasil, que é a Brain, a Urban Systems e a Prospecta. Inclusive, para quem não viu, pode acessar a live anterior, que é a live 17, e pode baixar essa pesquisa. Isso é uma coisa que está aí exatamente para ajudar mesmo. A gente distribui isso gratuitamente para que as pessoas possam entender aí as tendências, né, dentro dos apartamentos, nas áreas comuns dos edifícios, comportamento em relação aos escritórios. Depois eu vou trazer aqui no próximo bloco algumas perguntas exatamente sobre esse impacto do home office. Mas a pergunta para você é o seguinte: uma das coisas que foi apontado nas pesquisas que as pessoas, não só no home office, mas também o fato de não estar fisicamente mais no escritório, pelo menos todos os dias, né, é que existe um desejo muito forte das pessoas de ter um escritório, um coworking na área comum dos edifícios. Então, para vocês terem uma ideia, a gente está falando que dos itens que foram perguntados das áreas comuns, de desejo das pessoas nos seus edifícios no pós-pandemia, de 14 itens apontados espontaneamente, o coworking coletivo apareceu em 4º lugar, com 19% das respostas. Se você perguntar espontaneamente, e aí 19% das pessoas aí, eu gostaria de ter um coworking, né? Então, isso assim, a gente achou bastante representativo. E aí a pergunta é se essa tendência, se faz sentido para um impacto desse tipo, ou até um planejamento nessa linha, de administrar coworkings de prédios, né, com toda a expertise que vocês têm. E, nesse caso, qual seria o mínimo de pessoas? Claro que isso deve variar de praça, de região, de ticket e tal, mas se você pudesse dar uma ordem de grandeza assim, do mínimo de pessoas, que certamente tem várias pessoas aqui que podem estar pensando nessa ideia para o seu condomínio e que vão nos assistir ainda, né, que isso fica aqui para a posteridade, e a gente tem observado aí que vai aumentando sempre exponencialmente a quantidade de visualizações. Então, qual seria a quantidade mínima? E até, Renato, depois se você puder complementar, tá? Na Regus, fique à vontade. Mas qual seria a quantidade mínima de postos que um condomínio desse poderia ter para justificar uma operação, uma administração do Impact Hub? Bem legal, Saulo. É interessante ver, né, o desejo das pessoas e comparar com o que acontece na prática mesmo, porque até muito recentemente muitos prédios já tinham salas de reuniões ou espaços
para trabalho que ficavam sem ser utilizados, né, por todo o tempo. Então, o que a gente está olhando nessa frente? Eu acho que tem sim um pedido muito grande das pessoas de ter um espaço adequado para trabalhar em casa, e eu acho que a gente vai precisar observar se esse espaço é uma sala melhor dentro de casa, mais isolada e tal, se vai ser esse espaço comum nos prédios, né? E aqueles que já têm, dá para prototipar ali uma mini operação para ver como é que as pessoas interagem. A gente gosta muito de fazer o design junto com os usuários e observando como eles se comportam, né? E não só fazer um design arquitetônico super bonito. Mas no nosso caso, a gente está, além da operação convencional, a gente está prototipando duas coisas nesse momento. Uma coisa é para... No caso desse protótipo, são cidades do interior de Santa Catarina, junto com um parceiro imobiliário que cria locais onde tem universidade, onde tem residência, onde tem comércio, gastronomia, várias dessas coisas, e espaços de coworking também. E aí, nesses locais, o jeito que a gente está prototipando é educando, formando e criando os gerentes de comunidade desses espaços. Então, é quase como se fosse um espaço powered by Impact Hub, não do Impact Hub necessariamente. Então, né, criando essa rede em conjunto. E aí, em cada localidade, cria com a comunidade local e com esse gerente de comunidade que passa por uma série de treinamentos e preparações, o que faz mais sentido lá. Desde os eventos, das conexões, da parte de inovação, da conexão com a universidade e assim por diante. Então, isso é um experimento que está acontecendo em 5 cidades nesse momento e também poucos meses aí a gente vai ter alguns reflexos muito legais e pode vir a ser um produto altamente escalável em parceria com parceiros imobiliários, né? E a outra coisa que a gente está prototipando mais para o indivíduo, né, para aquele indivíduo que mora no prédio tal e que gostaria de ter um espaço de trabalho, é um membership virtual, voltando ao início da nossa conversa, que é a necessidade de comunidade. Então, talvez ele encontre no prédio dele ou até na casa, né, o espaço de trabalho para fazer muito home office ou muito mais home office do que ele costumava fazer, mas a nossa experiência é que chega um momento que a pessoa precisa de comunidade, né? Tem uma necessidade social importante, seja prática para aprendizado, crescimento e novos negócios, ou até emocional para sanidade mental. E aí, para isso, a gente traz o membership virtual, que é um membership com custo super baixinho, mas que conecta esse indivíduo com os Impact Hubs no mundo inteiro, onde ele pode tanto participar de eventos virtuais, pode participar de rodadas de negócio, pode entrar numa célula de consumo consciente, ou pode fazer um benchmark com um empreendedor lá na Alemanha, por exemplo, né? Então, esses são os testes que a gente está fazendo nesse momento, mas está super aberto para novos testes e para novas possibilidades. Lembrando que no nosso caso, a gente está menos interessado em operar centenas de espaços no Brasil e mais interessado nessa rede de empreendedores que estão preocupados em criar um impacto socioambiental positivo lá fora. E acaba que o coworking, os espaços de trabalho são uma dessas ferramentas para a gente conseguir isso, né? Entendi. Você falando aí e dizendo que tem um empresário que investe nesse tipo de comunidades e sendo em Santa Catarina, só me vem a Pedra Branca na cabeça, né? Sou eles, não? Se puder divulgar. A Pedra Branca é um dos nossos primeiros parceiros, né? 2 dos nossos endereços estão em lugares da família. Um é a própria Pedra Branca, que é um bairro sustentável, planejado, criativo, muito bacana aqui na Grande Florianópolis. Certamente. E o outro é um espaço aqui em Floripa mesmo, na ilha, né? No início do norte aqui, onde está concentrado o setor de tecnologia. Mas esse experimento que eu comentei é com outro grupo, que é a Weber Empreendimentos,
que tem espaços mais no interior do estado e um olhar muito grande de desenvolvimento local e aí valorização também dos espaços imobiliários, né, que eles constroem, juntando uma parte que é bem privada, né, que traz a parte residencial e comercial que o empreendedor constrói, mas com um compromisso de o que precisa ser feito pensando no desenvolvimento local. Já estão muito associados com as universidades, com a criação de infraestrutura pública, e agora a gente traz mais essa camada que não é do hardware, né, mas que é do software. Então, sim, como esses ambientes incríveis construídos podem ter vida, pode ter alma e pode ter apropriação e engajamento de quem frequenta. Perfeito. Vou assim, tentar simplificar, aprofundar um pouquinho e tentar simplificar para você, tá? Vamos supor que nós fôssemos fazer aí o edifício Pander Building fosse ser construído, tá? Aí na beira-mar de Florianópolis, porque você tem um mercado aí já todo mapeado na cabeça, ali na frente do shopping, ali e a gente quisesse ter esse Powered by Impact Hub, um coworking lá no térreo do prédio para atender os moradores e a região. Quantos postos, ou não precisa ser um número exato, mas em média, um range aí que você pudesse dar, quantos postos a gente teria que planejar para poder essa operação ficar de pé? Olha, Saulo, a gente tem se movido cada vez mais para espaços maiores. A gente já fez espaços de 400, 500 metros e hoje a gente está olhando para a partir de 1.000, porque a gente vê que tem 1.000 metros quadrados, né? Então, a gente vê que tem um ganho de escala aí, tanto operacional, de redução de custos, de aproveitamento de tudo que precisa para o local, mas também da própria comunidade que interage entre si. Mas sim, é isso, a gente olha caso a caso. Tá. Nesses 1.000 metros quadrados, seria o quê? 1 para 5, 1 para 3? O que é que vocês utilizam aí como referência de população? Também depende muito do local. Então, 3 metros quadrados por pessoa no pré-pandemia, a gente consegue trabalhar, desde que coisas como banheiro, escada, elevador estejam fora dessa conta, né? Agora, no novo cenário, e também depende de quanto desses espaços é coworking mais aberto e quanto desses espaços são mais offices, escritórios, né? Então, acho que tem um monte de variáveis aí para a gente levar em conta. Tá, perfeito, perfeito. Claro, a pergunta eu sei que eu não quero lhe deixar em saia justa, não, porque eu sei que depende de uma série de variáveis. Mas só para a gente ter uma ideia, aqui na minha cabeça, eu vou tentar planejar lá um espaço de 1.000 metros quadrados e que deve caber aí aproximadamente 300 pessoas, ou talvez um pouco menos, entre 280 e 300 pessoas. Vou tentar ir nessa linha e depois eu vou lhe aperrear aí para você corrigir se o que a gente está projetando está adequado. Se você colocaria aí o brand da Impact Hub para operar esse espaço. Mas obrigado, Gabriela. Tá respondido. Viu, Saulo? Só uma última dica aí Eduardo, nessa frente. Oi. Construir Sim. esse espaço junto com os usuários. A gente sempre faz o co-design, né, junto com eles, e aí faz junto mesmo. Então, faz um workshop de uma tarde inteira que sai de lá com uma maquete que é feita com massinha, com papel colorido, muito com legal. Lego. É uma charrete. E é isso aí. Que legal, muito legal mesmo. Renato, vocês teriam também alguma modalidade parecida como é? Olha, para administrar algum coworking? Peraí, acho que eu te perdi. Pode repetir. Acho que cortou um pouco. Mas voltou, estou lhe ouvindo bem. O que a gente tem hoje, a gente tem um grande parceiro aí na área de real estate, que é a BR Properties, aqui no Brasil. Eles já têm uma área de convivência no prédio, né? Não é um coworking, mas é uma área de convivência. E seria uma área de descompressão daquele prédio, vamos dizer, né? Então, seguindo na linha da Gabriela, é difícil de passar um número antes e pós-pandemia de metro quadrado por estação, aonde essa conta fecha, né? Isso não existe uma receita de bolo. Mas trazendo ao que você falou, que a gente pode
ter próximo de operar um coworking no mesmo prédio, por a gente ocupar lajes dentro de um edifício corporativo ou até um prédio inteiro, acaba que faz mais sentido a gente aumentar a nossa operação dentro daquele prédio, né, dentro do modelo nosso, do que operar, de fato, um espaço dentro de um edifício onde o próprio administrador, o proprietário do edifício, já tem essa área de descompressão que a gente, como cliente, locatário, a gente tem direito a acesso. Isso é bom porque você faz a conexão, obviamente, com todos os usuários do prédio, todas as empresas, além da conexão do network que você faz dentro do espaço da Rego. Mas nada impede, né? Nada impede da gente estudar, se tivesse um caso onde a gente tivesse que entrar para operar um espaço desse, obviamente fazendo sentido para a companhia, fazendo sentido para o proprietário, e colocar de pé, estudar a viabilidade financeira, operacional e tocar para frente. Perfeito, Renato. Obrigado. Eduardo, a Gabriela falou um ponto muito importante aí, que é a questão da sanidade mental das pessoas, né? Confinadas aí tanto tempo nesse espaço, isso tem sido bastante comentado. E uma coisa que tem sido muito questionada, está se falando muito, é como fazer essa quarentena, né? Como ficar isolado dentro de um espaço compacto, dentro de um apartamento compacto, né? Está falando aí de apartamento de 14, 15 metros quadrados, 20 metros quadrados, e como manter a sanidade mental nessa linha, né? O Alexandre Laffer Frankel, da Vitacom, né, que eu acho que é o principal player desse tipo de produto, tem desenvolvido uma série de soluções para engajar a comunidade digitalmente. Ele tem dado um show aí nesse aspecto. Vai, inclusive, ser painelista aqui do Panda Building também, numa live para alocação. Mas eu queria, assim, ouvir de você o que é que vocês têm visto nesse sentido, né, para que, assim, qual foi o desejo das pessoas, dos clientes de vocês nesse período, né, de quarentena, que ficaram aí confinados esse tempo todo? Sim. Bom, eu acho que esses apartamentos compactos, assim, eles foram a grande aposta no sentido de trazer acessibilidade do ponto de vista financeiro para a moradia nos últimos 5 ou 6 anos, sem dúvida, na cidade de São Paulo. E eu acho que até certo ponto em outras capitais brasileiras. Enquanto eu acho que eles conseguiram amenizar, né, a acessibilidade e facilitar isso aí, eu tenho dúvidas sobre o quão viável é a moradia num espaço de 15 metros a longo prazo, né? Até para a saúde mental da própria pessoa, você está confinado num espaço tão pequeno, eu tendo a crer que não é o ideal. Então, essa é uma das coisas que a gente procura combater com o produto da Yuka, né? Tudo bem você ter um quarto de 12, 13, 14 metros, é um quarto excelente, mas você precisa ter mais espaço do que isso. Então, na média, nossos apartamentos têm em torno de 150 metros quadrados. Então, a gente está falando de 10 vezes o tamanho de um apartamento compacto desse, né? Então, tendo uma sala bacana, tendo uma cozinha, que no nosso caso é sempre integrada com a sala e acaba sendo uma área de convivência, isso facilita muito que você tenha esse senso de amplitude, consiga caminhar pelo apartamento, esticar as pernas um pouco, enfim. Então, eu acho que o user médio que nos procurou ao longo dos últimos meses para alugar um de nossos quartos nos apartamentos compartilhados, estava, pelo menos em parte, buscando isso aí. Ele não queria ficar confinado num apartamento de 15 metros e queria ter um espaço de convivência maior. E eu acho que, no final, assim, o pilar de comunidade da Yuka é o que atrai a maioria dos nossos moradores. Então, com ou sem pandemia, eu acho que é o que mais se procura, é justamente essa convivência, e eu acho que isso não mudou, mesmo em períodos aí de Covid. Você tocou um ponto importante, que realmente a gente fica pensando no quarto, mas vocês têm um espaço bem mais amplo, né? Às vezes você pode até não ter acesso aos quartos dos demais Yukers, mas você estando numa área que você sabe que aquele espaço existe, que está ali do lado, o quarto do lado, eu acho que a sua sensação é de você estar no espaço completo, né? É interessante isso. Realmente você pode estar lá nos seus 12, 13, 14 metros quadrados, mas você está se sentindo em 150. É uma sensação diferente de confinamento, realmente. Tá certo, amigo. Obrigado. Bom, a última pergunta desse bloco, para a gente ir para o último bloco, né, e falar especificamente de home office, Renato, eu vou fazer para você, tá? Quero perguntar, assim, quais são os serviços, obviamente aquilo que você puder divulgar, porque a gente sabe que tem coisas que são estratégicas aí, mas quais são os serviços, né, e as tecnologias que a Regus passou a adotar e a oferecer, no caso dos serviços, né,
devido à pandemia. E se essas tecnologias que vocês passaram a adotar, assim, como elas têm sido recebidas nesse momento? Olha, eu diria que essas tecnologias se aplicam mais a, vamos dizer assim, no dia a dia, acho que na rotina, a tua pergunta é mais isso, não tanto a acessibilidade aos prédios, eu diria que seria mais para os clientes, seria a pergunta para isso, para os clientes, como eu não É entendi. mais para os clientes em termos de serviço, mas se você quiser comentar também em termos de acessibilidade, esses cuidados de ser tomado de reconhecimento facial, são temas que a gente trouxe aqui, isso reforça aquilo que a gente vem dando visibilidade aqui. Fazendo a jornada do cliente, né, desde ele pegar um crachá de controle de acesso, né, passar por uma catraca de estacionamento, e quando ele lê o teu crachá, ele já dizer o lote de vaga que você precisa ir, aí você passa pelo controle de acesso de catraca, mesmo de pessoas no edifício, ele mede a tua temperatura, também já joga para você direto, já te joga direto para o elevador, que é o seu andar. Isso tudo, você tem o processo aí do end-to-end totalmente sem tocar em nada, né? Isso traz muita segurança. Desde você ter um aplicativo de acesso à tua sala, por QR Code ou pelo celular, pelo smartphone, e você não se protege, não toca em nada. Aquilo que eu falei lá atrás da tecnologia de não tocar absolutamente em nada. Agora, para os clientes, se você pegar todos que têm, por exemplo, escritório virtual, até escritório físico, que recebe uma correspondência, a gente tem serviço de logística, de mandar entregar isso na casa dele, e fazer com que ele, presente ou não, a operação dele não pare, né? Novamente, reforçando que a gente precisa ter 100% de medidas de proteção, de controle, de limpeza, enfim, etc. Mas o nosso papel aqui é fazer cada vez mais que o cliente foque no negócio dele, né? Isso acho que é um dos principais, se não o principal conceito do escritório compartilhado e flexível, é ele focar no negócio dele e deixar o resto todo com a gente. Então, desde, como te falei, uma acessibilidade de um prédio ou um serviço de um, sei lá, de um motoboy, de uma correspondência, de um documento, de fazer uma logística toda que ele teria que despachar no escritório, a gente tenta fazer todo esse meio de campo, intermediar uma implementação de uma vending machine, que também já tinha, né? Não é uma novidade para a gente agora. Isso tudo faz com que a gente agregue os serviços ao redor do escritório, ou seja, do escritório virtual. Tá certo. Entendido, amigo. Obrigado. Bom, vamos agora para o nosso último bloco, né? Falar especificamente aí do home office, porque a gente sabe que impacta bastante, tem impactado em todos os setores e claro que impacta no setor do coworking e também no setor do co-living. Então, Gabriela, eu queria começar aí com você, porque os coworkers, né, em 2012, invadiram a cidade de São Paulo, né? E causaram assim um impacto enorme, assim no sentido de mudar mesmo a matriz, né, dos escritórios. Então, as salas de 50, 70 metros quadrados, que era assim, tinha uma predominância muito grande, né, que você tinha aí 2 saletas, uma recepção, um banheiro, uma copa e tal, era aquele modelo padrão, elas foram fortemente impactadas porque as pessoas começaram a buscar praticidade, custos e esse senso de comunidade que a gente tanto falou aqui e mencionou aqui na live. Então, agora o home office, né, que foi a gente fez um intensivo aí compulsório, né, e todo mundo fez esse intensivo de home office e aí estamos aqui fazendo essa reunião que certa até existiria, mas não seria normal. Hoje está uma coisa totalmente trivial. Então, isso a gente aprendeu várias coisas, né? Claro que a gente tem que socializar, mas também a gente está vendo um outro lado, que é a economia de tempo. Né? A gente começou a live aqui às 9 da manhã, né? E aí você, ao invés de estar se preparando, acordando às 7, etc., às vezes você pode acordar quase em cima da hora, não precisa se deslocar. E tudo isso traz também reflexões, né? E começa aí a disputar. E aí, nessa pesquisa do Pandemia que eu comentei aqui, a gente tem uma evidência, né, de que a quantidade de pessoas que faziam home office antes da pandemia era de 19% dos entrevistados. A gente está falando de uma pesquisa, né, que, para quem entrou aí depois, está disponível aí nos links do Pandebuild, no Instagram, na bio, e está aí na live anterior, na live 17 no YouTube. Mas essas pessoas que faziam, 19% faziam home office antes da pandemia, declararam que pretendem
fazer depois da pandemia também o home office, né? E esse número do pós-pandemia é de 54%. Então, tem um acréscimo muito grande. E aí, um outro dado que surpreendeu também é que mais de 70% dos entrevistados afirmaram que pretendem fazer home office de 3 a 5 dias por semana, que é um número também muito elevado. E aí eu pergunto, será que esse movimento agora, o que os coworkers fizeram com as salas comerciais, o home office vai fazer com as salas comerciais, com as lajes corporativas e com os próprios coworkers? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Que legal, Saulo. Sem dúvida. Eu mesma estava aqui com meu filho pequenininho 5 minutos antes da live começar. Peço desculpas pelo barulho externo aqui, que a conversa é ao vivo e a construção aqui também, a vida também é ao vivo, né? Eu acho que tem sim, Saulo, uma transformação bem importante acontecendo. E o home office veio para ficar nesse formato que você ouviu, né, na pesquisa que foi colocado. Fazendo uma correção pequena, o Impact Hub surgiu em São Paulo em 2007, então foi um dos precursores aí e foi também parte do início da rede global, né? Então a gente está presente aí no Brasil há bastante tempo. O que a gente está percebendo, né? Que tem muito valor no home office, então na possibilidade da pessoa gastar menos tempo, se deslocar menos, ter mais tempo com a família, na mobilidade urbana que melhora, nas emissões de carbono que diminuem. Então acho que tem uma série de benefícios importantes no home office, e as pessoas não querem perder isso depois que elas experimentaram, né? Muitas dessas empresas, dessa diferença que você trouxe para a gente, de 19 para 54, não permitiam que as pessoas faziam home office antes, não era que o indivíduo não queria, e aí ela foi forçada a fazer nesse momento, e agora os indivíduos não querem mais voltar ao que era antes. A nossa percepção hoje é que o setor tradicional, que ainda é muito grande, vai ser tão ou mais impactado que as lajes corporativas e os coworkings, porque a gente ainda tem o outro movimento acontecendo, de quem estava no escritório convencional ainda não tinha feito essa transição para o coworking ou para a laje corporativa, e que agora fez ainda menos sentido. Então, a possibilidade da pessoa fazer um híbrido, que é trabalhar 3 dias por semana em home office, como apareceu o desejo na pesquisa, mas ir 2 vezes por semana para o escritório da empresa, fazer uma reunião, encontrar os colegas, ir almoçar, contar a história da empresa, trabalhar a cultura e todas essas coisas que são muito importantes e que talvez nesse período curto a gente não tenha sentido tanta falta, porque as pessoas tinham um acumulado dessa cultura e desse contato anterior, né? Que se a gente estivesse em home office para sempre, a gente deixa de ter. Então, esse modelo híbrido é uma coisa que nos parece que veio para ficar. Antes mesmo da pandemia, a gente que trabalha tanto com empresas maiores, em offices e tal, e muito com empreendedores, já via que as pessoas vinham buscar, mesmo quem já podia fazer home office 5 dias ou 8 dias ou 7 dias por semana, vinham buscar no coworking, às vezes comunidade, crescimento de negócios, aceleração, e às vezes concentração, porque por qualquer razão, ou ela tinha uma rotina familiar complicada, ou não conseguia resistir à tentação de abrir a geladeira, ligar a televisão, então via para o coworking para ter mais concentração. Tem um vídeo muito legal do Simon Sinek, que ficou conhecido pelo TED Talk do Golden Circle e de por que as pessoas se conectam com as empresas e tal, que traz isso muito fortemente. A necessidade social de interação continua existindo. Então, a grande questão é como a gente junta as melhorias e a liberdade que o home office traz, sem perder, do ponto de vista organizacional, a cultura da empresa, e do ponto de vista do indivíduo, o aprendizado, a mentoria do profissional mais experiente e até a conexão pessoal que acontece no ambiente de trabalho, que é super importante. Sensacional, eu concordo com você. Renato, quer complementar alguma coisa? Com certeza, acho que a Gabriela
falou super bem do que aconteceu e o que vai acontecer, né? Acho que a principal colocação dela foi existia um acúmulo, né, daquela coisa de ter que ter na rotina do escritório todo mundo querendo ir para o home office. Todo mundo foi para o home office e acabou que, no final das contas, todo mundo queria voltar a ter esse contato, a socializar, né? Isso é da cultura do brasileiro também. E, principalmente para as empresas que estão contratando, ter essa questão de como é que você vai implementar uma cultura no novo funcionário, né? Um valor de uma empresa no home office. É uma coisa meio desafiadora. Indo um pouco além, eu acredito numa coisa que já está acontecendo, que é o seguinte, os escritórios convencionais, né, as lajes corporativas, né, todo mundo repensou o seu metro quadrado durante a pandemia, né? Putz, eu tenho 2 andares, será que eu preciso disso? Tudo bem que não é nem o céu, nem lá, nem cá, mas existe um meio do caminho. Eu acho que esse meio do caminho que ele vai permear em cima do coworking dos escritórios flexíveis, que é o que já está acontecendo, na verdade, né? As empresas devolveram seus espaços, ela viu que a necessidade dela não era de 600 metros nem de 2.000 metros, era uma necessidade de 50 ou 100 metros, e montaram pequenas turmas, né? Como o próprio nosso CEO, o Thiago Alves, batizou de Squad Office, né? Onde você tem pequenas turmas para trabalhar durante a semana de uma maneira de escala, indo além para o nosso modelo, que é um modelo mais pulverizado, não concentrado em poucos prédios, que essa turma trabalhe perto de casa. Eu, por exemplo, estou num prédio hoje a 3 quilômetros da minha casa. E eu tenho uma outra reunião no centro, que eu vou otimizar toda a minha rotina para começar e terminar o meu trabalho dentro das unidades da Regus, sem perder tempo de deslocamento e com qualidade de vida. Então, as empresas estão fazendo esse movimento, né? Ela está pegando... Então, olha só, eu tenho 30 pessoas, vou fazer 3 turmas de 10. Quem trabalha no centro e mora perto do centro vai para cá, quem trabalha na Barra da Tijuca vai para lá, e por aí vai, né? Então, você continua entregando um mix, que é você ter uma estrutura de escritório, só que perto de casa, podendo ir ver seu filho, botar, né, como eu e a Gabriela aí estamos com o neném, podendo ver ele dormir no final do dia, podendo acordar com ele, e nesse meio tempo perdendo muito pouco tempo de deslocamento com qualidade de vida, né? Dando todo esse sentido híbrido, né, que eu acredito muito que é o que vai ficar, né? 2, 3 vezes na semana no escritório ou vice-versa, e o resto em casa. Então, faz total sentido, esse movimento já está acontecendo, né? Isso já vem acontecendo durante a pandemia, e eu acho que a tendência é se intensificar cada vez mais conforme as pessoas irem voltando a trabalhar, os números de consulta aumentando, procura, né? E agora acho que as coisas vão começar, de fato, a vir de maneira mais forte em termos de ocupação. É isso aí, estamos alinhados. Acho que está todo mundo com esse mesmo pensamento. Obrigado, Renato. Eduardo, e o que é que muda no business da Iuca essa chegada do home office, que é o business da Iuca como co-living, né? Para quem está chegando aí depois, o que é que muda com a chegada do home office, a prática do home office? É uma boa pergunta, Saulo. No nosso caso, assim, toda a nossa tese de investimento imobiliário era de seguir a abertura de novas vagas de trabalho, né? Então, a gente está muito ligado ao mercado de tecnologia. Quando a gente olha para o Brasil como um todo, São Paulo é a principal cidade tech do país, e dentro de São Paulo você já começa a ver uma concentração das companhias em alguns bairros específicos, né? Então, via de regra, elas querem estar na região da Paulista ou da Rebouças, né, por questão de transporte público e acessibilidade, e acaba que esses bairros se tornam mais valorizados e se torna mais caro você morar lá. Então, desde o começo, a gente manteve sempre um contato com essas grandes empresas de tech, as grandes empregadoras, para ver como que a Iuca poderia ajudá-los a viabilizar a moradia de baixo custo para os colaboradores deles nesses bairros, né? Para ter essa questão da qualidade de vida, poder caminhar para o trabalho, ou no mínimo pegar um metrô que uma parada ou 2 depois você já estivesse no trabalho, e por aí vai. Com a chegada da pandemia e essa mudança, né, essa reavaliação de será que eu preciso mesmo do tamanho que eu tinha antes de escritório, como o Renato estava mencionando, etc., a demanda mudou. Agora, as empresas não estão pensando somente em ter o colaborador perto do escritório, mas como que eu tenho uma estrutura de moradia que possibilite o home office, né? Então, de novo, assim, se eu não tenho uma infraestrutura mínima, se eu não tenho um espaço adequado para aquela pessoa passar literalmente quase que 24 horas do dia ali dentro, entre dormir, acordar, trabalhar e dormir de novo,
o home office não vai funcionar. Então, a gente continua mantendo essas conversas com as grandes empresas, agora com um foco novo em como que eu entrego um produto de moradia que funcione também para o trabalho. E a boa notícia é que a gente já tinha uma espécie de sala que era meio que flexível entre área de lazer e área de trabalho. Então, assim, uma mesa de jantar que está numa altura adequada para você ter o seu notebook em cima e trabalhar, cadeira confortável, né, internet, Wi-Fi, super alta velocidade já vinha como padrão em todos os apartamentos e por aí vai. Então, foi interessante ver essa mudança aí tão rapidamente, assim, ao longo de 3 meses, basicamente, a cabeça do RH e do CFO das empresas mudou completamente, né? É verdade, foi um intensivo, né? E fez a gente amadurecer e mudar para melhor e aprender essas boas práticas que certamente vieram para ficar. Gabriela, vamos lá, a nossa última pergunta aqui para fechar aí a nossa live, e antes de fazer ela para você, eu queria aproveitar aqui e agradecer aos nossos patrocinadores, tá? A Atlas Schindler, a Deca, a Porto Belo, a Tinta Ziquini, a Pointer, a Suassuna Fernandes e Veda City pelo apoio, e deixar um convite aqui para a nossa próxima live na segunda-feira, que é a live número 19, que vão ser com os presidentes do setor imobiliário, os principais presidentes, representando aí tantos órgãos de classe importantes que estão apoiando institucionalmente o Pandembido, são mais de 15, que a gente agradece demais e tem divulgado aí nossas lives, e o principal, que é levar esse conteúdo rico que nós estamos produzindo aqui para os profissionais, empresas do setor e outros setores também, para que isso possa inspirar a criarem soluções como essa do Pandebuilding e adotar as soluções que a gente está trazendo, até as tecnologias existentes que a gente está dando visibilidade. Então, muito obrigado. Fica aí o convite, né, para essa live de segunda-feira, às 17h30, aqui no canal do Pandebuilding, com os principais presidentes dos setores imobiliários, que são da Abrainc, da Adit Brasil, da FIAPSE e do Secof São Paulo. Mas a nossa última pergunta, Gabriela, é sobre o futuro desse novo normal, né? E eu queria saber, assim, na sua opinião, qual é o papel que o Impact Hub, como vocês têm, além do Cowork, tem essa questão de criar comunidades, de fazer trabalhos direcionados e tal, qual o papel que vocês têm, como é que a empresa está enxergando e planejando esse papel dela no novo normal? Legal. Bom, você falou que ia ficando mais difícil, né? Mas eu acho que essa é uma fácil, porque conecta todos nós, né? Conecta os desejos que todos nós temos. Eu acho que se a gente der um pequeno passo atrás, né, a gente vai ver como que esse momento, para além de todas as dificuldades econômicas e em termos de saúde trouxe, acho que ela também trouxe uma oportunidade muito importante para cada um de nós como indivíduo, para cada organização e até para a gente, né, como humanidade, aí pensar em que direção que a gente está seguindo, né? Provavelmente a gente poderia até aprofundar isso de um lugar mais vulnerável, né? O que a gente aprende com um momento que o mundo para de um jeito que na minha vida, na vida dos meus pais e talvez os meus avós tiveram uma oportunidade maior que essa com as guerras, né? Mas de lá para cá, eu acho que é a grande oportunidade que a gente teve para parar e reavaliar. E eu acho que o que é importante para todos nós, né, na nossa vida, nas nossas escolhas, nos nossos negócios e na rede do Impact Hub, é se colocar a serviço do mundo que a gente quer criar. Aproveitar essa oportunidade para repensar os nossos planos organizacionais e individuais. E para a gente passa por olhar para um mundo mais justo, mais sustentável, e onde o dinheiro e os recursos estão a serviço das pessoas e do planeta em primeiro lugar, né? E aí, na prática, como a gente trabalha muito com empreendedores e anfitriando comunidades com propósito, a gente se coloca à disposição e já vem trabalhando, né? Tanto com governos, para fazer laboratórios de inovação, como está acontecendo agora em São Paulo,
um laboratório, um espaço onde empreendedores de impacto socioambiental são acolhidos e acelerados, mas também funcionários públicos passam por treinamentos de como comprar inovação e como comprar impacto socioambiental, né, levando em conta todas as questões legais e de segurança, e que as compras públicas possam estar a serviço de inovação e de impacto e de empreendedores. A gente tem trabalhado muito com empreendedores imobiliários para repensar as cidades, as conexões entre as pessoas, esses bairros, que a gente teve a oportunidade de falar um pouco aqui, trabalhando com empresas maiores, principalmente com as suas células de inovação ou de sustentabilidade, ou, enfim, de novos produtos, novos negócios, inserindo num ambiente de empreendedores, né, para que essas coisas surjam desse novo lugar. E, é claro, com os empreendedores diretamente. Hoje a gente tem muita gente de área de tecnologia, profissionais criativos, investidores, mas tem um carinho especial para os empreendedores de impacto socioambiental, para a gente criar impacto em escala, que é o que a gente precisa aí para os novos tempos. Então, é esse o nosso compromisso, e eu acho que o convite para todos nós, em todos os nossos papéis, pensar o que a gente quer criar em conjunto para o pós-pandemia, para esse novo normal. É um super compromisso. Parabéns, Gabriela. Bom, então, eu acho que vimos aqui todo o nosso conteúdo, acho que produzimos um ótimo conteúdo, foram informações valiosíssimas aí para quem está nos assistindo. Vamos encerrar nossa live com a sala cheia aqui. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, Gabriela, do Impact Hub, Eduardo, da IUCA, e Renato Amorim, da Regos, por ter emprestado aí o conhecimento de vocês, o tempo, a credibilidade que vocês têm profissionalmente, que as empresas que vocês estão aqui representando têm. Foi um prazer. Muito obrigado a todos. Prazer nosso. Obrigado, Saulo. Um abraço a todos. Obrigado, Saulo. Obrigado a todo mundo. Foi um prazer. Obrigada, um abraço.